Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! A princípio, nós devemos considerar e consideramos varizes, aquelas veias que têm mais de 3 milímetros de diâmetro. São veias dilatadas e tortuosas. A rigor, embora seja um tratamento estético, essas veias maiores, na grande maioria das vezes, têm um tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico é sempre feito sob anestesia, que pode ser local ou pode ser regional, e dependendo da quantidade de veias, pode ser feito a nível ambulatorial, a nível de consultórios, sendo que o paciente é operado e dali a 1 hora, 1h30 vai para a sua casa. Então esse é o tratamento das varizes. Vamos nos ater mais ao tratamento daquelas veias que têm menos de 3 milímetros de dilatação, que é o que nós chamamos de microvarizes ou de telangiectasias.
São aquelas veias esverdeadas ou avermelhadas que trazem um certo desconforto estético para muitas das mulheres. Tem uma incidência muito grande e ela compromete por volta de 80% da população feminina, trazendo um desconforto estético, como eu já disse. O tratamento dessas pequenas veias, dessas pequenas telangiectasias, não é um tratamento cirúrgico, é um tratamento ambulatorial que nós chamamos de escleroterapia, ou seja, nós iremos provocar uma reação inflamatória nesses pequenos vasos, fazendo com que eles desapareçam, fazendo com que uma parede se una à outra do vaso e desapareçam, não trazendo mais transtorno visual. Essa maneira de provocar esse processo inflamatório, ou seja, a esclerose, nós temos alguns métodos. Um é provocar esse processo inflamatório através de um processo químico, ou seja, aquele processo que nós vamos, através de uma pequena agulha, injetar uma substância dentro dessa veia, fazendo com que queime a veia, e isso é o termo popular que nós usamos, queimar as veias. Existem várias substâncias químicas que são usadas com esta finalidade. E este tratamento ele é feito há quase 2000 anos. Então, Hipócrates, que é o que fez o juramento da medicina no início, etc., já fazia o tratamento das varizes com injeção de substâncias que provocavam um processo inflamatório. É lógico que todo esse processo evoluiu, as agulhas se tornaram muito mais delicadas e as substâncias a serem injetadas se tornaram mais inócuas, menos dolorosas, etc. O tratamento, a técnica, é sempre a mesma. É a injeção de uma substância dentro da veia que irá provocar um processo inflamatório. Qual é a diferença, então? A diferença é que substância nós iremos injetar. Existe uma gama de substâncias que são usadas com essa finalidade. Há muitos anos, a glicose é a mais comum. Então, a glicose hipertônica é a substância mais utilizada em todo o mundo para provocar esse processo inflamatório. Associado a isso, a glicose, muitos profissionais associam outras substâncias, como o polidocadol, o monoetamolamina, o famoso etamolim, e outras substâncias que potencializam, que aumentam o efeito da glicose no sentido de provocar uma irritação da veia. Mais modernamente, tem-se usado a famosa espuma densa. A espuma densa nada mais é do que a mistura, através de agitação, que é chamado de método de Tessari, que foi a pessoa que desenvolveu esse método. Pega-se uma substância, que é o polidocanol, e se agita, se mistura com o ar, formando uma espuma que nós chamamos de espuma densa pela sua consistência. Ela é um agente muito potente no sentido de provocar um processo inflamatório. Então ela é muito efetiva, mas por outro lado também traz muitos riscos. Como ela é uma substância muito potente, ela também tem as suas complicações muito mais exacerbadas do que com o uso das outras substâncias. Primeiro, no local, no momento da confecção do procedimento, da feitura do procedimento, é a dor.
A dor ela é provocada pela punção da agulha, que é igual para todas as substâncias que você vai injetar, tanto a glicose como o polidocanol ou a espuma densa. Todas elas são injetadas através de uma agulha. O segundo fator é o fator que provoca dor. Então a dor é provocada pelo líquido que é injetado na veia. Por que tem essa dor? Porque ele está queimando a veia, ele está provocando um processo inflamatório. E aí nós temos as diferenças de intensificação de dor dependendo da substância que é injetada. Como consequência disso, nós temos um processo inflamatório. E como consequência desse processo inflamatório, nós podemos ter a formação de pequenos trombos e podemos ter a pigmentação da pele. Então, quanto maior for a veia a ser tratada, quanto maior for a intensidade, a potência do medicamento que você injeta, mais nós teremos essas complicações, tanto o trombo quanto a pigmentação da veia. Isso é uma coisa inerente a qualquer tratamento esclerosante com um irritante, com uma substância química. Vamos voltar a falar disso aí daqui a pouco. Uma outra maneira que nós podemos provocar o processo inflamatório e secar essa veia são por processos físicos. Então já não existe agulha e nós iremos usar o calor, a luz, é o laser. Então o laser é utilizado, ele não entra, o aparelho, não existe agulha, não existe nada, é só a luz que vai transmitir uma temperatura que vai ser absorvida pelo vaso e vai fazer com que esse vaso desapareça, feche a sua luz. É o laser, é calor, é luz. Uma outra substância, uma outra maneira física é a radiofrequência. Então a radiofrequência é uma onda magnética que vai queimar a veia também. Também existe o problema da pigmentação da veia, também existe o problema da dor. Então, em síntese, não existe milagre no tratamento das pequenas veias de membros inferiores. O que existe sim são bons resultados na associação de diferentes métodos. Então nós podemos, numa mesma paciente, utilizar um meio químico e um meio físico. Podemos usar nos meios químicos diferentes tipos em diferentes sessões, na dependência do tipo de pele, da cor da pele, do tamanho da veia, da cor da veia, se ela é verde, se ela é vermelha, se ela está mais profunda, se ela está mais superficial. Então, os bons resultados são atingidos na utilização conjunta de todos esses métodos. Voltando um bocadinho aos meios químicos, com o advento, e meios físicos também, com o advento da espuma densa, do laser e da radiofrequência, os profissionais começaram a provocar a escleroterapia em veias maiores, principalmente naquelas veias que deveriam ter um tratamento cirúrgico. Hoje, a gente sabe, e é utilizado no mundo todo, esses meios físicos e químicos são utilizados para se evitar a retirada da safena, que quando se faz uma cirurgia, que se tira a safena, nós temos problemas de fibrose, de mancha de pele, de hematomas. Quando se usa o laser, a radiofrequência e a espuma densa, nós deixamos de ter esse risco de pigmentação, porque a safena, embora seja uma veia grande, ela é uma veia que está mais profunda em relação à pele, não trazendo pigmentação.
A espuma ela é reservada também, bem como a radiofrequência, bem como o laser, na cura e não estética, mas cura da doença varicosa naqueles pacientes que são portadores de úlceras, naqueles pacientes que têm uma doença crônica, já com um comprometimento muito grande da pele, com fibrose, com dermatofibrose, com pigmentação grave, ou naqueles pacientes idosos que não têm mais condição cirúrgica, ou naqueles pacientes que têm outras doenças associadas, doença cardíaca, doença pulmonar, onde o risco anestésico se torna proibitivo, nesses casos, sim, nós devemos usar a espuma densa, o laser, a radiofrequência em veias grandes, mas sabendo que vai ficar manchado, sabendo que não vai ficar bonito, mas curando a doença varicosa, curando a úlcera. É um tratamento da doença, não um tratamento estético. A maneira do paciente a ser tratado deve ser resolvido pelo profissional que está efetuando o tratamento. Ele que deve saber o que fazer, como fazer e como associar essas coisas. E fazer esse tratamento de uma maneira que possa trazer os melhores resultados para o paciente. Nós sabemos que o tratamento esclerosante, embora seja um tratamento muito antigo, ele vem sofrendo variações em termos de medicamento, de materiais, trazendo cada vez melhores resultados, sendo um tratamento muito seguro.
diarreia aguda é o termo técnico, é o nome correto do que popularmente se começou a chamar de virose. Virose é um termo inespecífico. Virose significa infecções por vírus. E não deve ser chamado assim. Então, o termo ideal seria diarreia aguda, em que a criança apresenta um quadro de fezes amolecidas várias vezes ao dia, com vômitos, às vezes com febre, às vezes sem febre, às vezes com mau estado geral, o estado geral fica comprometido, a criança fica menos ativa, mais prostrada, muito desanimada. Então, a diarreia aguda, ela é causada na maioria das vezes por vírus. Existe uma vacina por um grupo de vírus no mercado, que é para rotavírus, que são os vírus mais comuns de causar a diarreia, mas também pode ser causada por um outro tipo de vírus nessa época do ano, no inverno, que é o noravírus, que é muito comum. Outras diarreias agudas são as diarreias causadas por bactérias e por protozoários. Por exemplo, diarreias causadas por alimentos que não estão adequadamente conservados, e aí pode ter uma diarreia por salmonela, por shigella, e pode ter a diarreia causada por protozoários, que são aquelas diarreias causadas por animais de uma célula só, e esses animais vêm através da água, da verdura mal lavada, da fruta mal lavada, e ela pode pegar uma diarreia aguda, que se caracteriza, então, pelo aumento de número de evacuações, várias vezes por dia, pela diminuição da consistência, então fezes líquidas, várias vezes ao dia, e os vômitos, às vezes com febre, às vezes sem febre, podendo ou não ter sangue no meio das fezes, na maioria das vezes não tem sangue no meio das fezes. Essas diarreias são quadros autolimitados, elas vão se curar em torno de 7 a 10 dias. E o tratamento médico passa principalmente pela fase de manutenção do estado geral da criança. Então, devem ser prescritos remédios para vômito, então você deve cortar o vômito dessa criança, deve manter a hidratação adequada, então muito líquido, muita água, e o soro oral é uma grande arma nesse sentido. Às vezes a criança não para de vomitar com medicações mais simples, você tem que entrar com medicação endovenosa e aí sim dentro de um hospital fazer na veia, fazer hidratação EV, esperar ela que pare de vomitar para depois ela começar a ser hidratada por boca. Uma alimentação mais leve, então evitar alimentos muito condimentados, muito pesados, de digestão difícil. E essa dieta mais leve, com alimentação mais leve, por si só vai ajudar o tratamento da diarreia. Não se deve, a princípio, usar antidiarreicos, remédios para cortarem a diarreia, porque a diarreia é autolimitada, ela se trata, ela se cura praticamente sozinha. Então você deve evitar ao máximo sobrecarregar esses pacientes com alimentos ou com medicamentos que não sejam adequados para esse quadro que é autolimitado, que vai desaparecer praticamente sozinho. Não há indicação também para a diarreia do uso de antibióticos, mesmo que ela seja, por exemplo, por um alimento estragado, alguma coisa assim, não há indicação de antibióticos. A princípio, toda a diarreia, como eu falei, ela é aguda porque ela é autolimitada, ela se limita sozinha, ela tem um ciclo de dura de 3, 4, 5, no máximo 7 a 10 dias, e aí ela acaba sozinha. O papel do médico e da família, no caso da mãe, é cuidar para que essa criança não desidrate, não perca muita água do organismo, então você oferece água em maior quantidade, não fique vomitando demais, porque ela passa muito mal por causa do vômito, pelo reflexo do vômito, então você trata o vômito e mantém o quadro de alimentação sem perder peso. Hoje em dia, com o saneamento básico, os casos graves de diarreia são pequenos, mas ainda você tem principalmente as diarreias causadas por vírus. Então, você deve manter a criança bem hidratada, uma dieta mais leve possível, evitar muito leite, porque o leite tem uma digestão difícil, tem uma necessidade de várias enzimas para ser digerido, então às vezes ele piora a diarreia ou perpetua essa diarreia, deixa a diarreia mais comprida, mas não deixe de oferecer alimentos para o seu filho, não faça ele ficar em jejum muito tempo. Você dá para ele um alimento adequado, mais leve, com menor
dificuldade de digestão, e mais vezes ao dia, toda hora dando um pouco de líquido, um pouco de alimento que prenda essas fezes, mas que também não dificulte ele de ingerir e de se alimentar. É muito importante que as mães, quando percebem que a criança começa a vomitar demais, levem essa criança ao médico. O médico vai avaliar, vai levar no pronto-socorro, no médico de sua confiança. O médico vai avaliar, vai manter essa hidratação, vai prescrever os remédios para vômito, que ela não deve ficar dando sem prescrição médica, porque são remédios que têm seus efeitos colaterais. Aí ela vai prescrever, ela vai tomar um remédio para vômito, ela vai manter a sua hidratação. O soro caseiro, que é aquele soro que é preparado no copo d'água, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de cafezinho, aquela colher pequena de sal. Então, um copo d'água, desse copo comum de 200 ml, uma colher de sopa de açúcar, uma colherinha pequena, daquelas de café de sal. Mexeu, começa a dar para a criança. Se ela não aceita de golão, do copo inteiro, vai dando de colheradas, aos pouquinhos. Tá? Se ela não aceitar ele puro, intercala com um pouquinho de suco. Só não pode ser suco de laranja, que é laxante. Então intercala com uma limonada, intercala com o suco de uma outra fruta, uma banana amassada. Tá? E vai intercalando o soro com a alimentação mais leve. A hidratação pode tranquilamente ser feita com esse soro oral ou os soros comprados aí na farmácia ou em posto de saúde, e deve ser dado a medicação para cólica, porque essas crianças vão ter muita cólica, muita dor de barriga. Então você pode dar analgésicos para essa criança. Então analgésicos, a hidratação, alimentos para vômito. Nada além disso, uma dieta bem cuidada e evitar o termo virose, falar mais em termos de diarreia aguda mesmo. Aí a sua criança não vai ter problema com esse tipo de quadro. Como eu falei, a diarreia aguda é aquela que dura de 7 a 10 dias. Existem quadros em que a criança persiste com mais tempo de diarreia. Então, ela começa a apresentar diarreia já há 15 dias, 20 dias. Esses quadros devem ser levados ao médico, porque necessitam de uma investigação mais aprofundada. Essa criança pode se tornar desnutrida pelo volume de fezes que ela evacua, então ela pode perder muito peso, ela pode emagrecer, às vezes necessidade de exames complementares mais complexos, de hemograma, de exames de sangue, próprio exame das próprias fezes, para ver se tem alguma outra causa. A maioria dessas causas prolongadas, essas causas de diarreia que duram mais de 7 a 10 dias, elas são causadas por síndromes desabsortivas, ou crianças que não conseguem mais absorver alguns tipos de alimentos. E esses alimentos devem ser cortados da dieta, mas o médico vai orientar você através de alguns exames, através do exame clínico, da história clínica, ele vai orientar vocês quais alimentos a serem retirados, quais alimentos serem mais insistidos, que exames fazerem e às vezes alguns remédios. Existem vários medicamentos que ajudam essas diarreias prolongadas não perpetuarem muito tempo e a criança não perder peso. Mesma coisa, existem algumas dietas que ajudam essas crianças a não perderem peso, que é o objetivo maior, você não ter grandes perdas de peso e descobrir por que essa criança tem essa diarreia prolongada, que aí você tem, na maioria das vezes, não mais um quadro viral, e sim um quadro desabsortivo. A criança não consegue mais alimentar ou absorver certos tipos de alimentos, e esses alimentos que não são absorvidos acabam provocando número de evacuações maiores, com maior perda líquida, maior perda de peso, e essas crianças precisam ser investigadas mais profundamente.
febre reumática é uma doença própria da infância, é rara no adulto. Ela se caracteriza por ocorrer depois que a criança tem uma infecção das vias respiratórias altas, uma amidalite, uma sinusite, uma faringite, provocadas pelo estreptococo. Esta bactéria, quando do grupo A, que é uma característica desse tipo de bactéria, tem uma chance maior de provocar a doença febre reumática. A doença não ocorre imediatamente durante a vigência da infecção na garganta ou nos seios da face ou na faringe. Ela vai acontecer dias depois, quando o organismo faz como que uma reação aos anticorpos que ele produz pela presença de substâncias do estreptococo no organismo da criança. De cada 100 crianças que têm infecção pelo estreptococo do grupo A, de 0,8% a 3% poderão apresentar a chamada doença reumática ou febre reumática, que se caracteriza por febre, dor nas articulações, em 70% das vezes como uma artrite, inflamação de grandes articulações, em geral um joelho, caracteristicamente dura 1 ou 2 dias e de repente migra para um tornozelo ou para o outro joelho, de lá para o outro tornozelo, é uma artrite migratória, eventualmente atingindo um cotovelo, um punho, mas grandes articulações, poupando a coluna de um modo geral e as pequenas articulações. Então, além da febre e dessa artrite migratória, a criança pode ter um envolvimento inflamatório do coração. Ela pode ter uma inflamação do miocárdio, uma miocardite, pode ter uma inflamação do endocárdio, que é a estrutura que reveste o coração por dentro, e pode ter uma inflamação do pericárdio, a pericardite, que envolve o coração por fora. Além disso, passados meses, a criança pode desenvolver um processo inflamatório do sistema nervoso central, uma coreia. E poucas crianças podem apresentar lesões vermelhas, nós dizemos eritematosas, principalmente nos braços, nos antebraços, às vezes no abdômen, e outras poucas podem apresentar nódulos embaixo da pele, na região posterior do cotovelo, em cima dos dedos. Quando a criança tem o envolvimento do coração, a cardite, ela poderá sofrer um processo inflamatório nas válvulas mitral ou aórtica, raramente nas válvulas tricúspide e pulmonar. Essa alteração nas válvulas aórtica ou mitral leva a uma insuficiência dessas válvulas. A criança, quando examinada, o médico vai perceber um sopro na região anterior do coração. E com o tempo, essa insuficiência pode evoluir para uma estenose, um endurecimento dessas válvulas. A doença reumática ou a febre reumática é uma doença que nós dizemos autolimitada. Ela tem um período de estado, um período de duração em torno de 6 a 8 semanas e de repente ela acaba o processo inflamatório. O nosso grande problema é que o envolvimento do coração pode deixar uma sequela e essa sequela é para sempre. E essa sequela pode fazer com que essa criança, quando adulta, tenha que trocar uma válvula mitral ou uma válvula aórtica que não esteja funcionando em função de insuficiência ou de uma estenose. Existem situações em que a criança tem uma inflamação muito acentuada no coração e evolui para uma insuficiência cardíaca congestiva, que pode ser grave. A maior parte das crianças, quando tem a febre reumática,
poderão não ter consequências no coração, apesar do envolvimento cardíaco. E não ficarão com sequelas. Às vezes faz-se um exame do coração, um ecocardiograma, e constata-se uma leve insuficiência de alguma dessas válvulas. Mas se o médico não detecta um sopro importante, essa insuficiência não vai ter uma evolução que prejudique a criança. Fala-se muito e usa-se muito benzetacil, como se fosse um medicamento para tratar doença reumatológica ou a própria doença reumática. Não é assim. Benzetacil é uma penicilina. E por que é usado na criança que tem a febre reumática? O medo do profissional médico é que essa criança, depois de passado aquele período que a doença durou e que dura independente dos medicamentos usados, ela está bem, mas ela poderá ter novamente uma infecção de garganta ou uma sinusite ou coisa assim, e se por azar for o mesmo estreptococo do grupo A, ela tem uma alta chance de desenvolver um outro episódio de febre reumática. E num segundo episódio de febre reumática, a criança poderá ter um envolvimento muito acentuado do coração. Isso é grave. Então, nós médicos, quando fazemos um diagnóstico de febre reumática, orientamos um tratamento anti-inflamatório, que para nós é importante em alguns aspectos, porque nós usamos o ácido acetil salicílico. E esse medicamento, quando usado na criança, faz com que em questão de horas, 24, 48 horas, os sintomas da artrite desapareçam. Isso para nós é altamente significativo, nos ajuda a imaginar que estamos realmente fazendo o diagnóstico correto de febre reumática, que, diga-se, é um diagnóstico extremamente difícil. Voltando, a criança não pode ter nova infecção porque poderá ter um quadro mais grave. Então, nós médicos orientamos essa criança a fazer uma prevenção de infecção. E para isso usamos a penicilina benzatina, o benzetacil. Porque ele, quando injetado no músculo, ele permanece em níveis adequados no nosso sangue por 2, 3 semanas, às vezes até um pouquinho mais. Então, uma injeção dessas a cada 21 dias mantém um nível de antibiótico que vai impedir que novos estreptococos se alojem e provoquem uma infecção na criança e que poderia ter depois uma reação, uma nova doença reumática, um envolvimento grave do coração. Então, o benzetacil é usado para isso. Se a criança começa hoje, 5 anos, com febre reumática, provavelmente vai usar a prevenção até em torno dos 18, 19 anos, que é o período em que ela costuma ter muito mais vezes a infecção de garganta ou uma coisa semelhante. Se acontece da criança ter um envolvimento cardíaco importante, muitas vezes é necessário fazer essa prevenção para sempre. Então, para sempre essa criança terá que fazer o uso da penicilina. Às vezes a criança é alérgica, não pode usar penicilina, pode-se usar medicamento à base de sulfa. Se for alérgica a sulfa, existem outros antibióticos que poderão ser usados nessa prevenção. Outra manifestação da febre reumática, a coreia de Sydenham, é uma manifestação tardia, aparece meses depois de uma infecção pelo estreptococo. E, em geral, quando ela aparece, no início, quando a criança teve, ou logo depois da estreptococcia, não tem uma cardite nem uma artrite. Então, quando aparece a síndrome da coreia, alguns meses depois, imagina-se a presença da febre reumática, que está acontecendo tardiamente e sem envolvimento cardíaco. A criança com a coreia, ela tem o que nós chamamos de doença de Sanguido. A criança tem movimentos incoordenados, involuntários, caretas, situações desconexas, palavras e frases desconexas. É uma situação que é tratada com medicamentos adequados da neuropsiquiatria e pode evoluir durante meses, evoluindo em geral para a cura. Mesmo assim, quando a criança tem a coreia, é importante, como também quando tem a cardite ou tem a artrite, que tenhamos certeza, se possível,
de que a criança teve uma estreptococcia prévia, que a febre reumática está sempre atrelada à estreptococcia prévia. E para isso são feitos exames no laboratório para detectar se a criança teve contato com o estreptococo. Esse exame, o mais usado, pelo menos deles, entre outros, é a pesquisa do anticorpo anti-streptolizina O, conhecido pela sigla ASLO. Não faz diagnóstico de doença reumatológica nenhuma, nem da febre reumática. A presença de um ASLO positivo vai nos dizer que a pessoa ou a criança teve uma infecção pelo estreptococo. E quando tem a febre reumática, os valores do ASLO são muito elevados, dizendo realmente de uma infecção prévia pelo estreptococo, seja na fase aguda com cardite e artrite, seja numa fase posterior, quando tem a coreia de Silleran. Vamos tratar hoje de um assunto bastante polêmico, vamos dizer, se não polêmico, de muito interesse, principalmente das mulheres, embora hoje em dia esse conceito entre beleza, estética, já deixou de ser um assunto só de mulher e hoje os homens também têm se cuidado muito. O que nós vamos falar hoje é sobre vaidade e os olhos. Tem tudo a ver. Vaidade, estética e os olhos. Hoje os olhos passaram a ser uma coqueluche e até foram motivos de assunto em vários programas de televisão sobre tatuagens oculares, mudança de cor dos olhos e tal. Mas dentro dessa vaidade e olhos eu vou começar falando um pouco do uso das lentes de contato. Todo mundo fala lente de contato, hoje infelizmente ficou um assunto muito banalizado e oferecendo um grande risco à população, essa banalização do uso da lente de contato.
Lente de contato é um recurso excelente, ela é um disco transparente, pode ser gelatinosa ou pode ser rígida, e que serve principalmente com função de correção óptica, ou seja, ela vai corrigir o grau que a pessoa tem e ao invés de usar óculos, ela passa a usar a chamada lente de contato. Mas temos que entender que lente de contato não é simplesmente aquele disquinho que você compra em qualquer lugar e coloca dentro dos seus olhos. A lente de contato ela tem uma tecnologia toda à parte e ela se trata de um corpo estranho, ela é como se fosse uma prótese e que vai ser colocada dentro dos seus olhos. Então tem que se tomar muito cuidado e a indicação de cada lente para cada olho, direito, esquerdo, enfim, hoje em dia tem que ser muito bem cuidada. Por quê? A tendência das pessoas é quererem coisas práticas, coisas que sejam rápidas e que pouca manutenção, que se resolva tudo ao mesmo tempo. As lentes de contato podem te proporcionar isso, mas você tem que ter e tem que receber orientações importantes do seu médico oftalmologista para que você não faça uma adaptação, na realidade, para que você não coloque lentes que não tenham a indicação adequada para você. Cada caso tem um tamanho, um diâmetro, uma curvatura. Então, uma simples adaptação, vamos chamar assim, que não é tão simples, de lente de contato nos seus olhos, passa por outros estudos, outras informações, do que simplesmente uma venda de balcão. Então, esteja atento a isso, apesar que a vaidade muitas vezes se sobrepõe ao bom senso. Dentro das lentes de contato, como eu dizia, nós temos a lente de contato rígida, que é a famosa lente de contato dura, que o pessoal fala. Ela, embora seja uma lente mais desconfortável e um pouco mais difícil de adaptar, por incrível que pareça, é uma lente que permite melhor a correção óptica. Ela permite correção de vícios de refração, vamos chamar assim, ou seja, de tipos de grau de óculos que são muito mais complexos de ser corrigido com uma lente gelatinosa, onde a lente rígida, vamos chamar assim, ela é muito mais eficiente para essa correção. Embora as pessoas não gostem e não usam ou usam muito pouco. Normalmente isso acontece por uma má indicação ou por uma má adaptação. Dentro das lentes, as lentes gelatinosas, ainda dentro das lentes, as gelatinosas, que são as mais comuns, que todo mundo conhece e que todo mundo acaba comprando até pela internet, o que oferece um risco enorme à saúde ocular, correndo risco de úlceras de córnea, doenças oculares outras, que a pessoa não tem nem ideia de que isso possa acontecer. E que quando começa a acontecer um distúrbio, ela corre para o seu médico oftalmologista. E aí começa toda uma confusão de tratamento. Então, muito cuidado quando você adquire suas lentes de contato. Procure primeiro uma orientação do seu médico para que você possa depois definir qual é a melhor opção para você. Outra função das lentes de contato, mudar a cor dos olhos. Essa é a mais conhecida, inclusive. Eu vou pôr uma lente colorida. Eu quero uma lente colorida, tal. Existem as lentes coloridas que realmente elas têm a função de mudar e transformar a cor dos seus olhos. É muito interessante, é um artefato estético, embora os oftalmologistas, normalmente nós somos um pouquinho reticentes ao uso dessa lente, porque normalmente elas têm um índice de baixa oxigenação, aquele pigmento que ela é feita e constituída, azul, verde, marrom, ela tem às vezes um pouco de toxicidade, ou seja, o uso da lente colorida pode ser feito, pode, mas também com bom senso, evitar em idade muito jovem, para que você não venha a ter problemas. Outra função é que você existem casos até das lentes coloridas que acabam tendo uma função cosmética, embora existem as lentes cosméticas, que são feitas para casos que existam lesões na íris, na córnea, e que você consegue um bom resultado estético para que aquela pessoa se sinta confortável no seu meio social. Um outro assunto que muita gente fala sobre plástica ocular. Doutor, eu vou fazer uma plástica. Doutor, eu quero fazer uma plástica na minha pálpebra. Eu quero tirar a bolsa. Eu quero mexer na minha pálpebra porque ela está um pouco caída, tal. Muito bem, a plástica ocular, ela hoje se divide em dois profissionais que praticamente atuam nessa área. O cirurgião plástico, que é um cirurgião habilitado e capacitado para fazer as intervenções em pálpebra também. E existe o oftalmologista, que é especialista em plástica, ele é chamado oculoplástico. Ele é um oftalmologista, mas que se especializou no setor de plástica ocular. E obviamente que ele não faz só a plástica estética, ele acaba se especializando na plástica reconstrutiva,
aqueles casos de acidente de automóvel, enfim, um trauma qualquer que gerou uma lesão em pálpebra, comprometendo as vias lacrimais que são localizadas na região do próximo ao nosso nariz, aqui no cantinho dos olhos, tal. Então, o oculoplástico ele é um especialista dentro da plástica ocular que vai se dedicar só a corrigir os casos de ptose palpebral, que seria a pálpebra superior caída, os casos de queda de pálpebra inferior, que a gente chama de ectrópio, com a pálpebra virando para fora. Você tem os casos de entrópio, onde a pálpebra vira para dentro e os cílios começam a machucar os olhos. Essas situações, tanto do ectrópio como do entrópio, ou seja, pálpebra virada para fora ou para dentro, já deixa de ser uma estética e sim é uma funcional. Por que é funcional essa cirurgia? Porque quando você tem a exposição dos olhos, onde não tem a pálpebra defendendo, você acaba tendo lesões oculares. Então aqui nós estamos falando de uma correção não estética, embora o meu assunto seria falar sobre vaidade e olhos, né, que seriam os assuntos estéticos. Uma outra situação muito comum, as pessoas querem remover as bolsas ou querem tirar as bolsinhas que têm excesso na pálpebra inferior. Ou a prega da pálpebra superior, onde o olho começa a ficar meio fechado, tal. Isso também é uma correção, ela pode ser feita de forma estética, quando você tem a fase inicial, ou você tem casos de um blefarocálase, que a gente fala, que é a pálpebra que se sobrepõe em cima da outra pálpebra, quer dizer, aquela gordura que vai desabando sobre o olho, aí já é uma correção funcional. Mas, no geral, passam todos pelo cirurgião plástico ocular ou o cirurgião plástico geral, que vai intervir nessas regiões. O que nós recomendamos um certo cuidado e pedimos um certo cuidado, porque muitas vezes o excesso de vaidade, e aí sim, às vezes principalmente nas mulheres, mas embora, como eu disse, hoje isso não é um assunto de mulher, é um assunto para todos, que as pessoas começam a fazer intervenções sucessivas e provocam o seu médico, às vezes, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal. Então nós recomendamos um certo cuidado. Por quê? A pálpebra ela é muito importante para a nossa fisiologia ocular. Se você tem um ressecamento excessivo, ou seja, uma retirada excessiva de pele da pálpebra, ou se você tem um ponto mal aplicado naquela pálpebra, você pode ter disfunção até do sistema de lubrificação dos olhos, e aí você começa a ter problemas. E esses problemas, infelizmente, muitas vezes você não reverte. Então esse cuidado, quando você procurar o seu cirurgião plástico, ou o seu oftalmologista plástico, ou óculo plástico, muita atenção a isso, não exija resultados mágicos, não existe resultado mágico. Você tem resultado factível, mas não mágico em cirurgia. Então, isso é um cuidado que a gente pede em relação à vaidade dos olhos. Existe um assunto que é, inclusive, muito mais polêmico, né? E aí eu vou entrar num assunto que gerou muita polêmica na mídia e que se fala muito sobre isso, chegam ao consultório, as pessoas perguntando, até me pedindo para fazer isso e tal, que é a chamada tatuagem nos olhos. Isso é uma técnica que veio dos Estados Unidos há mais ou menos uns 3 anos e ela foi feita com o intuito de mudar a cor dos olhos. Ela é feita na conjuntiva normalmente e pode até ser feito, em alguns casos, eles fazem uma pigmentação na córnea, quer dizer, é um negócio extremamente agressivo, perigoso, você tem complicações seríssimas para os olhos, você tem desequilíbrio da córnea, você começa a ter alterações muito importantes da sua visão, ou seja, essa tatuagem que ficou muito, que acabou ficando muito disseminada, eu vou mudar a cor dos meus olhos, vou tatuar imagens na minha córnea e tal, é muito perigosa, porque ela vai atuar numa região da córnea chamada estroma corneano, que é uma região muito nobre e com resultados muito nefastos, ou seja, coisas que nós não recomendamos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia é contra, ou seja, você não tem indicação nenhuma para tatuar os seus olhos. Um outro assunto que acabou se tornando até a matéria de um programa famoso na televisão, que é a técnica de descolorir a íris. Ou seja, eu vou deixar meus olhos azuis, né? Os meus olhos são castanhos, mas eu quero ficar com eles azuis porque é mais bonito e tal. Surgiu um indivíduo que começou com uma técnica de descolorir a íris, ou seja, ele com laser,
ele começa a disparar o laser na região da íris. A íris é aquela região colorida dos nossos olhos, e que, só para lembrar uma questão que funciona assim, a cor dos olhos não é porque a cor do pigmento é azul ou a cor do pigmento é marrom. A cor dos nossos olhos, ela se trata de uma quantidade de pigmento. Ou seja, meus olhos que são castanhos, eles têm muito pigmento. Os olhos das pessoas que têm olhos claros, verdes, azuis, é porque eles têm pouco pigmento. Muito bem. Aí o gênio da lâmpada surgiu lá, pegou um laser e começou com disparos na íris e começou a despigmentar aquelas íris castanhas, atirando o laser na íris, e aquela despigmentação deixava o olho claro. Até aí, muito bonita a ideia, só que os efeitos também nefastos. Por quê? Primeiro, ao despigmentar a íris, você começou a induzir glaucoma, né? Aquele pigmento que começou a se soltar dentro do olho induziu o aumento da pressão dos olhos, provocando o tão temido glaucoma. Até foi na matéria da televisão que uma moça ficou cega, perdeu a visão por causa do glaucoma. Essa despigmentação é muito perigosa. Outros casos, ele desencadeou processos de catarata importante. A catarata é aquela lente que nós temos atrás da íris e, por disparo excessivo desse laser, milijoules aí violentos disparando naquela região, acabaram comprometendo uma estrutura nobre que é o cristalino. Ou seja, despigmentar a íris também, esse é o lado nefasto da vaidade e os olhos, né? Nós não recomendamos isso, não é uma prática recomendável. E uma terceira coisa que muita gente me pergunta ou vem ao consultório e fala assim: doutor, eu quero fazer uma maquiagem definitiva, eu vou ao meu salão de estética e vou fazer minha maquiagem definitiva. Para a gente definir, eu não tenho nada contra a estética, pelo contrário, eu defendo que as pessoas se cuidem e tenham qualidade, se sintam bem e tenham sua autoestima preservada. Mas temos que ter alguns cuidados com a maquiagem definitiva também. Por quê? Nada mais é do que uma tatuagem. E ela é uma tatuagem de forma leve, branda, mas ela é uma tatuagem na região da pálpebra, região nobre, e que nessa região nós temos as glândulas que lubrificam os nossos olhos. Ou seja, quando você vai partir para uma situação dessa, lembre-se, são situações irreversíveis, são atos irreversíveis, e que, se você tiver um comprometimento definitivo do seu sistema de lubrificação, das glândulas de mebômios, que são as glândulas que estão logo próximas aonde vai ser tatuado essa maquiagem definitiva, você pode ter comprometimentos importantes da sua visão. O que eu recomendo, consulte o seu médico oftalmologista antes de partir para uma situação de uma maquiagem definitiva. Troque uma ideia com ele, pergunte os riscos, quais as vantagens, as desvantagens, e com todas as informações na mão, você toma a sua decisão final. Mas sempre, vamos lembrar que trata-se de uma tatuagem também, só que na região externa, chamada pálpebra.